Oi, queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tio Renê mais uma vez aqui, hoje para falar sobre como surgiu os primeiros seres vivos. Veja bem, nas aulas passadas a gente falou sobre as características de um ser vivo, né? A gente falou também que os seres vivos são formados por células, e agora vamos ver como é que surgiu o primeiro ser vivo, segundo a ciência, obviamente. Segundo a ciência, como é que surgiu o primeiro ser vivo, né? Para isso, a gente vai percorrer uma longa história, né? Uma história aí que começa com o surgimento do universo há 2 bilhões de anos. Vamos lá para o slide para a gente ver essa linda e maravilhosa história. Então, pessoal, uma longa história, mas longa mesmo, né? Uma história aí de 12 bilhões de anos, né? Então, porque foi justamente há 12 bilhões de anos que aconteceu um colapso no universo que deu origem a tudo, inclusive ao tempo. E esse grande colapso a gente chama de Big Bang, né? Isso é a visão da ciência, obviamente, né? Então, o Big Bang deu origem a todo o universo, né? E há 5 bilhões de anos surge nossa estrela, né? O Sol, ok? Lá na Via Láctea, né? E justamente há 4,5 bilhões de anos, em torno desse Sol, surge o nosso planeta, o planeta Terra, ok? Há 4,5 bilhões de anos. Só porque a Terra, quando ela surgiu, ela era uma bola incandescente, né? Era uma bola de fogo, toda a superfície da Terra era lava. Então não tinha como ter vida, né? Só porque a Terra ela foi resfriando e há 4 bilhões de anos ela passou a ter uma atmosfera. E foi nessa atmosfera da Terra primitiva que começou os processos que culminou com o surgimento do primeiro ser vivo, ok? Que o primeiro ser vivo foi justamente há 3,8 bilhões de anos. Esse ser vivo que deveria ser muito parecido com a bactéria, ok? Ou seja, era procarionte, ok? Então, essa é a historinha que culmina com o surgimento do primeiro ser vivo. Então, perceba que esse primeiro ser vivo surgiu nas condições da Terra primitiva e não nas condições de hoje, né? Mas quais seriam, professor, essas condições da Terra primitiva? Vamos vê-las? No próximo slide eu mostro para vocês quais seriam essas condições da Terra primitiva. Perceba que eu estou falando em uma extensão de tempo que é inconcebível para nós seres humanos imaginar, já que nosso tempo na Terra é muito curto, né? Então, ou seja, a gente conta nosso tempo na Terra em dezenas de anos, né? E eu estou falando aí algo não de milhares e nem de milhões, mas estou falando algo de bilhões de anos, né? Só para você ter uma ideia, toda a história, né, humana, né, contada ali pelos livros de história é de 10 mil anos, né, que é quando começa ali a escrita até os dias de hoje. 10 mil anos, né? Então, que é quando nós deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, a famosa revolução agrícola, né? 10 mil anos atrás. E eu estou contando uma história não de 10 mil anos, como os professores de os professores de história contam. Mas eu estou falando de uma história de bilhões de anos, ok? Beleza? Então vamos ver. Então, ou seja, o primeiro ser vivo surgiu há 3,8 bilhões de anos e deveria ser um ser vivo muito simplesinho, muito parecido com as bactérias que a gente tem hoje, ok? E surgiu nas condições da Terra primitiva, né? As condições que começaram há 4 bilhões de anos e culminou com o surgimento do primeiro ser vivo 200 milhões de anos depois, ou seja, 3,8 bilhões de anos. Vamos ver quais seriam essas condições da Terra primitiva?
Então, as condições da Terra primitiva, né, de 4 bilhões de anos, eram muito, mas muito diferentes das condições de hoje, né? A própria imagem aqui mostra que era realmente, né? Então, primeiro que lá na Terra primitiva, de 4 bilhões de anos, né, não existia camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada que existe a 10 quilômetros, a partir de 10 quilômetros acima da nossa cabeça. É muito importante porque ela retém boa parte da radiação ultravioleta, né, impedindo que essa radiação chegue na superfície da Terra, né? Naquela época não tinha camada de ozônio, então eu imagino que muita radiação ultravioleta chegava aqui na superfície da Terra, né? Veja só, também toda a água que a gente tem hoje, formando os lagos, as lagoas, os oceanos, os mares, toda essa água ela estava na forma de vapor, visto que há 4 bilhões de anos a Terra era tão quente que não suportava água na forma líquida. Toda a água estava na forma de vapor, formando nuvens que cobriam a Terra de polo a polo, né? E essas nuvens geravam tempestades. Lá na Terra primitiva, a gente tinha tempestades que duravam milhões de anos sem parar. Imagina milhões de anos chovendo sem parar, ok? Chuvas torrenciais, chuvas ali sem parar durante milhões e milhões de anos, né? E a atmosfera também é diferente da atmosfera de hoje. A atmosfera de hoje a gente tem 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio, 0,04% de gás carbônico, enfim, eram outros gases, são outros gases que a gente tem hoje, né? Na Terra primitiva, os gases, olha, eram bem diversos. Então, o gás lá na Terra primitiva, da atmosfera, era o gás metano, a amônia, o hidrogênio e o vapor de água. Então, a gente tinha uma atmosfera aí bem diferente da atmosfera que a gente tem hoje, inclusive uma atmosfera que não tinha oxigênio, ok? E também uma superfície bastante quente, né? Tão quente que não suportava água na forma líquida. Então, acredita-se que foi nessas condições da Terra primitiva, né, que eu citei aqui para vocês, de 4 bilhões de anos, que começou os processos químicos que culminou com o surgimento desse primeiro ser vivo, que deveria ser muito simples, muito elementar, um organismo unicelular, e essa célula deveria ser uma célula sem núcleo organizado, ou seja, uma célula procarionte, muito parecido com as bactérias que a gente tem hoje, né? Aí, lógico que surgiu esse primeiro ser vivo, e esse primeiro ser vivo tinha a capacidade de dar origem a descendentes, e foi dando origem a descendentes, e foi tendo descendentes cada vez mais complexos, né? Aí surgiu os organismos eucariontes há 2 bilhões de anos no passado, né? Aí, há 1 bilhão de anos surgiu os organismos pluricelulares, há 570 milhões de anos surge a reprodução sexuada e assim sucessivamente, né? Há 200 mil anos surge os primeiros seres humanos e aí a história que a ciência conta pra gente, lógico, né? Então, pessoal, isso foi apenas aí uma vista por cima de como deve ter surgido o primeiro ser vivo na Terra, ok? E o professor de vocês, lógico, que se julgar necessário, vai se aprofundar em um ou outro desses temas que a gente trouxe hoje. Então, pessoal, até nosso próximo encontro.